Sejam bem-vindos então a mais um vídeo sobre o livro Rápido e Devagar, dessa vez falando do capítulo 12. E o capítulo 12 que tem o título A Ciência da Disponibilidade. Esse capítulo ele é bem interessante também porque ele fala muito da heurística da disponibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que conforme a gente tem facilidade em acessar informações na nossa mente, a gente tende a deixar aquela informação com um peso maior, ou considerar que ela é mais verídica ou que ela é mais comum de acontecer. Conforme eu tenho mais dificuldade em puxar aquela informação na minha cabeça, na minha memória, eu já tenho uma tendência a acreditar que aquilo não é uma verdade ou que aquilo é muito raro de acontecer. E isso está embasado ou baseado principalmente nas nossas experiências de vida e não necessariamente na nossa realidade. Um exemplo disso é quando a gente assiste uma notícia sobre a queda de um avião, por exemplo. Então, se eu acabei de ver uma reportagem, se eu vi na internet ou ouvi na rádio algo que fale sobre a queda de um avião onde tiveram muitas vítimas ou principalmente, o que é muito noticiado quando acontece um acidente de avião com pessoas famosas. E se eu tenho uma viagem de avião marcada para próxima daquela data, a tendência é eu acreditar que uma queda de avião é algo muito comum acontecer. E o medo vem de forma muito mais intensa, porque eu acabei de ter com facilidade de acesso na minha memória, esse relato sobre a queda de um avião. Só que se eu for olhar para a realidade, a queda de um avião ela é muito rara, ela não acontece sempre. A proporção de acidentes com carro é muito maior do que a proporção de acidentes com avião. Só que a disponibilidade com que eu acesso aquilo na minha cabeça faz eu acreditar que a chance daquilo acontecer é muito maior. Então a heurística da disponibilidade ela é esse pensamento rápido, esse acesso rápido à informação, e quanto mais rápido eu tenho acesso a essa informação, mais peso eu dou ou mais eu acredito que aquilo é uma verdade quase que absoluta. Tá? Uma situação que acontece é quando essas experiências, essa memória que é associada, ela é vinculada a experiências pessoais, ela acaba sendo mais forte do que quando eu escuto outras pessoas trazerem esse relato. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui pegar um Uber para ir para o trabalho e hoje eu trabalho no hospital. E quando eu estava andando no Uber, esse motorista ele questionou: você está indo para o hospital? Você é médico? E eu falei: não sou médico. Mas eu senti um certo peso, um certo rancor nessa comunicação dele. E aí ele começou a me contar a história dele. Ele disse que durante a vida dele ele teve várias experiências negativas com médicos. A primeira delas, ou uma delas, foi quando um filho dele, adolescente ou pré-adolescente, começou a ter um caroço na cabeça e ele levou esse filho no médico e o médico, era de uma cidade pequena, o médico afirmou para ele que o filho dele estava com câncer. Ele ficou desesperado, isso trouxe uma série de transtornos para a família e quando ele foi buscar uma segunda opinião numa cidade próxima, o outro médico descobriu que aquele caroço na cabeça, na verdade, era um berne. Ou seja, era uma larva de mosquito que cresceu ali, começou aqueles bichinhos e que gerou aquele caroço. Então ele disse que ele procurou esse médico que deu o diagnóstico de câncer por vários dias na cidade, que ele queria matar esse médico, ele queria pegar esse médico de qualquer jeito. Depois ele contou a experiência da filha dele, que a filha dele uma vez foi também procurar um médico e que ela estava com um pouco de inchaço na região abdominal e que o médico disse que era só talvez uma gastrite, um caroço, alguma coisa que não soube explicar muito bem, que não era nada, e ele descobriu que a filha estava grávida. Então esse foi um segundo relato que ele teve uma experiência negativa. E depois ele trouxe a informação que a esposa dele também havia falecido e que isso foi por um erro médico. E aí eu comecei a pensar até que ponto essa última informação ela era verídica ou ele tinha associado isso pelas experiências anteriores. Conforme ele tinha facilidade, toda vez que ele pensava em médico, vinha muito fácil na cabeça dele os erros que ele tinha que a família dele tinha experimentado aí na mão de diagnósticos errados, de médicos que deram diagnóstico errado. Para ele era muito disponível correlacionar isso de um médico com erro.
E eu confesso que eu me senti com sorte de não ser médico nesse momento, porque ele falava de médicos com uma mágoa e com uma raiva tão grande que eu acho que ele não confiava em mais nenhum médico, mas porque ele tinha essa facilidade de buscar na memória mais erros do que acertos. Então a correlação que ele fazia é que médicos não são confiáveis, e isso trouxe para ele uma experiência muito negativa. Então, outro fato que a gente pode associar, também trazendo essa realidade que eu vivencio em hospitais, em ambiente da saúde, foi a época do Covid. As pessoas que tinham uma tendência a acreditar na vacina, lá naquele período onde estava surgindo as primeiras vacinas, as primeiras doses, eram pessoas que tinham associação ou que conseguiam buscar na memória parentes que tinham adquirido a doença, pessoas que tinham sido contaminadas ou eles mesmos tinham sido contaminados e passaram algumas situações de desconforto ou de medo. Então, conforme eles associavam com facilidade na memória os prejuízos, os riscos da doença, eles tendiam a acreditar mais na vacina, porque eles começavam a ver que aquilo era muito ruim. As pessoas que não conheciam ninguém que tinha sido contaminada ou não perderam nenhum parente e não acreditavam nas notícias da mídia porque achavam que eram distorcidas, essas pessoas tendiam a não acreditar, porque quando eles buscavam na memória, a doença não era tão ruim ou tão perigosa quanto quanto se divulgava. Eles acreditavam numa coisa muito mais amenizada. Então, acreditar ou não na vacina tinha muito a ver com essa questão do quanto eu conseguia trazer com facilidade benefícios ou prejuízos, para aquela situação. Tem uma pesquisa que é uma pesquisa interessante que foi feita com casais. No livro ele relata sobre perguntar para os casais o quanto cada um acredita ser responsável por manter a organização dentro de casa. O quanto o marido acha que ele é responsável por manter a casa organizada e o quanto a esposa acha que ela é responsável por manter a casa organizada. Só que essa pergunta foi feita de forma isolada, sem um observar a resposta do outro. E na maioria dos casos, a resposta, quando somadas, davam mais de 100%. Ou seja, o marido dizia que acreditava ser responsável por 60% da responsabilidade de manter a casa organizada, enquanto a mulher dizia de forma independente que acreditava ser responsável, por 80%. E quando eu somava as informações, dava mais de 100%. Ou seja, um dos dois ou ambos estavam hiperestimando a sua participação dentro daquele cenário, daquele ambiente. Isso se dá por duas possíveis justificativas. Uma delas, como eu já disse em vídeos anteriores, é aquela questão da neurociência, que o que eu vejo é tudo que há, e eu estou presente todas as vezes que eu estou me dedicando a organizar a casa, mas eu não vejo todas as vezes que a minha parceira ou meu parceiro está organizando a casa, então eu tenho a sensação de que eu faço mais. Ou a outra questão é a disponibilidade, é lembrar de quanto, puxar na memória todas as vezes que eu me esforcei ou que eu me dediquei para arrumar a casa, e isso me dá uma sensação de que eu sou responsável por muito mais do que na verdade acontece. Só que isso não é uma realidade só no ambiente de casa. Se a gente pensar dentro do ambiente corporativo, na empresa, isso também tende a acontecer. Porque aquele colega de trabalho que eu não vejo fazendo alguma coisa, eu tenho a sensação que ele faz menos, porque não me vem fácil na memória tudo que ele se dedicou. Mas se eu perguntar para ele, provavelmente ele vai acreditar que ele faz muito mais do que eu visualizo, porque ele está dedicado àquilo. Então ele puxa na memória todas as vezes ou todos os esforços que ele fez no dia a dia. E isso tende a dar um conflito dentro das empresas, porque as pessoas hipervalorizam aquilo que fazem e dão menos peso ou menos valor para o que os outros fazem. Então, é aquela soma dos 100% do caso do marido e mulher, dos parceiros de vida, porque na empresa não é tão diferente. Cada um acredita que faz mais e se eu somar todas as partes, todo mundo acha que faz um pouco mais do que o outro. Isso acaba dando vários tipos de conflito ou desconforto, quando a pessoa quer ser reconhecida, mas acaba não sendo, acredita que merece um aumento ou uma promoção, mas não recebe, porque a nossa visão está baseada muito naquilo que a gente puxa com facilidade na memória. Então, eu acredito nisso de uma forma mais convincente do que às vezes é a realidade no dia a dia. E existe uma forma de a gente usar essa heurística da disponibilidade para incentivar ou desmotivar pessoas. Vamos usar a situação, por exemplo, de você querer estimular alguém a se sentir mais criativo. Se você perguntar para essa pessoa, me conta, me
exemplifica ou me conta 3 situações onde você usou da sua criatividade. Criatividade, assertividade, proatividade, a caracterísca que for. Contar 3 situações, para quem realmente tem essa característica, é mais fácil de puxar na memória. Então eu tenho uma tendência a lembrar mais facilmente de situações onde eu fui criativo, onde eu fui proativo. Conforme eu conto essas experiências com facilidade, ou seja, eu lembro com facilidade, tende a me reforçar que sim, eu sou uma pessoa criativa. Então pedir a alguém que conte poucas experiências estimula, desde que ela tenha facilidade de lembrar dessas experiências, estimula a pessoa a reforçar a sua autoestima ou pensar que é criativa. Em contrapartida, se eu pedir a alguém para me contar 10 ou 12 situações onde ela foi criativa, nas primeiras vezes talvez ela lembre com facilidade. Conforme ela vai tendo dificuldade em lembrar mais situações de criatividade ou de assertividade, a tendência é que essa pessoa comece a pensar ou ser mais autocrítica, falar assim, será que eu sou tão criativo ou tão proativo assim? Porque eu não estou lembrando com facilidade de tantos exemplos ou de tantas experiências. Então você pode usar, essa heurística da disponibilidade para motivar ou para colocar alguém que está com os pés fora do chão aí um pouco mais no seu lugar.